Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós vamos aqui fazer uma breve conversa sobre a nossa revista aqui. Primeiramente, agradeço a Deus por nós termos essa oportunidade. Temos alguns aqui da minha casa, então alguns barulhos aqui vão acontecer. Não se preocupem, serei breve nessa nossa conversa, tá bom? Vamos falar sobre a lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica, Betel, tá bom? Esse mês, ou esse trimestre, melhor dizendo, nós vamos falar nessa lição, a revista de adultos, nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Nós já falamos no domingo passado sobre a lição de número 1 e agora nós vamos falar sobre a lição de número 2. Mais uma vez, quero frisar aos irmãos que vai ser, Deus abençoe, irmã Edna, que congrega conosco. Nós vamos falar aqui a respeito dessa lição aqui, a lição de número 2, tá bom? Cujo tema é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Irmãos, para isso eu convido você a pegar a tua Bíblia, deixa ela do ladinho aí, pegue uma caneta, faça algumas anotações. Isso é algo que eu sempre peço aos irmãos, aos alunos da escola bíblica. Quando você anota alguma coisa, você se lembra. Se você não anotar, você vai se esquecer muito facilmente. Meu intuito aqui nessa lição não é atrair multidões de seguidores, nada disso. Simplesmente não deixar passar em branco esta lição aqui dos Salmos, essa lição de número 2 que fala sobre Jesus Cristo nos Salmos, tá bom? Não me impressiono aqui com números de pessoas que vão estar assistindo de forma alguma. E também o vídeo vai ficar aí gravado. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar ela nos comentários e na medida do possível nós vamos responder, tá bom? Deu tempo de pegar a tua Bíblia? Pegue aí então e abra no Salmo de número 2. O Salmo de número 2, irmãos, cujo a epígrafe ali diz assim: a rebelião das gentes e a vitória do Messias. O Salmo de número 2, eu vou ler apenas os versos 1 e o 2, que diz assim, o 1 e o 2 vai ficar incompleto, 1, 2 e o 3, tá? E diz assim, ó: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Irmãos, este salmo, ele é classificado ou entendido como um salmo messiânico. Tá aí uma dica para você pegar uma caneta e deixar anotado bem pequenininho do lado da tua Bíblia. Este é um salmo messiânico. Por que salmo messiânico? Porque é um salmo que vai falar a respeito do Messias. É um salmo que estava aí previamente anunciando a vinda do Messias. Neste salmo nós podemos ver que é um salmo messiânico, olhando essa palavrinha que está no verso de número 2 aí, ó, ungido. A palavra ungido vem do hebraico Machia ou Mexiá, que nós entendemos, podemos traduzir para o português como Messias. Então a palavra Messias é uma palavra que vem do hebraico e significa ungido. Então, quando nós lemos esta palavra aqui no Salmo, está falando sobre o ungido, ou seja, está falando sobre o Messias, o nosso Senhor Jesus, tá? E no Novo Testamento, nós não encontramos a palavra Messias. Nós vamos encontrar o equivalente hebraico, o equivalente grego, melhor dizendo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e lá no Novo Testamento nós vamos encontrar a palavra equivalente a ungido no hebraico, que nós encontramos só no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar então lá no Novo Testamento a palavra Cristo. Então Jesus Cristo, ou seja, Jesus o ungido. Cristo não era sobrenome de Jesus, irmão. Cristo simplesmente é uma palavra grega que significa ungido. Tá bom? Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido. A gente encontra isso, por exemplo, abra sua Bíblia lá em Atos,
no capítulo 18, a partir do versículo 24. Atos 18, 24, irmãos. Estou abrindo ela aqui também. Atos 18, 24. Eu vou ler este salmo, esses versículos aqui, ó, dos versículos 24 até o 28 na totalidade, porque eu acho muito linda esta passagem, onde nos fala a respeito do pregador Apolo. Coisa linda, olha só. Então, Atos 18, dos versículos 24 a 28, diz assim, ó: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Que adjetivos que eu gosto demais. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o ungido. Como eu disse para vocês, então lá no Salmo de número 2, nós encontramos que este salmo é um salmo messiânico, porque falava a respeito do Messias. E aqui nós vemos Apolo, um pregador eloquente, que estava convencendo os judeus, através da pregação da palavra, que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o ungido. Que nós entendemos então que ele era o Messias. Então, só esta pontuação breve a respeito do Salmo de número 2. Então, anotou aí já na tua Bíblia? Salmo de número 2 é um salmo messiânico, porque ele fala a respeito do Messias Jesus. Folheia aí, por gentileza, a tua Bíblia, no Salmo 22. Estes salmos, os 3 salmos que eu vou abordar, Salmo 2, Salmo 22 e o Salmo 110, vai ser o último salmo, são os salmos propostos pelo comentarista dessa nossa revista aqui, que é uma revista da editora Betel, é a revista que nós utilizamos na nossa congregação para falar sobre, na nossa escola bíblica, tá? Salmo de número 22, abriu aí? Então eu vou lembrar você de novo, escreve aí no cantinho, salmo messiânico, tá bom? É um salmo que fala a respeito da vinda do Messias. Este salmo, irmãos, ao ler o salmo, você vai entender, você vai enxergar Jesus na cruz. Quando você lê esse salmo, você consegue enxergar, não tem como você não enxergar. Quer ver só? Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Você vê que este salmo, irmão, ele foi citado por Jesus, sabe onde? Onde ele estava, quando ele estava na cruz do Calvário, pregado, lá em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 46, Jesus citou este salmo, o salmo de número 22, o salmo que fala sobre o sofrimento do Messias, mas também fala do seu triunfo. Então, ele citou esse salmo. E veja só como o salmo é, irmão, preciso, essa é a palavra. E nós conseguimos enxergar Jesus quando a gente lê o Salmo 22. Está escrito assim, ó, no verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça. Menear a cabeça, irmãos, ó, fazer assim, ó. Parece que eu vejo Jesus na cruz, as pessoas passando para lá e para cá, davam uma olhadinha e dizia assim, ó, meneando os beiços, né? Meneando os beiços, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o
pois nele tem prazer. Olha o verso 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Veja aqui exatamente o que aconteceu na crucificação de Jesus, lançando sorte sobre a sua túnica. Então nós vemos que é realmente um salmo muito preciso, salmo messiânico, apontando ali para Jesus. Agora, algo que eu quero dizer aqui, irmãos, muito importante para nós, e eu não quero aqui causar polêmica de jeito nenhum, mas eu quero trazer um ensinamento para os irmãos. Já ouvi muitos professores, pastores, pregadores de renome, repetindo de que a seguinte expressão: Jesus lá na cruz foi abandonado, Deus abandonou Jesus na cruz, porque ele não suportou olhar para Jesus carregando o pecado da humanidade. Irmãos, isto é uma interpretação errada das Escrituras. Respeito a todos aqueles que já comentaram, já falaram e até afirmaram isso, de que Jesus foi abandonado na cruz. Mas peço que você reveja aquilo que você tem ensinado ou pregado. Jesus não foi abandonado na cruz, irmão. Se eu falar que Jesus foi abandonado na cruz, eu estou contradizendo aquilo que a própria Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina? A Bíblia nos ensina que Deus não desampara ninguém. Como é que eu posso ensinar que Deus não desampara ninguém e num outro momento eu vou dizer que o próprio Jesus foi abandonado na cruz do Calvário? Isso é uma incoerência, isso é uma interpretação errada daquele momento lá do Salmo de Mateus 27 e versículo 46, onde as pessoas dizem: ó, tá vendo? Deus abandonou Jesus quando ele citou esse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos entender um negócio aqui, irmãos. Primeiro, vamos analisar o Salmo 22, que é um salmo messiânico que falava do sofrimento de Jesus. Quem escreveu o Salmo 22? Davi. Nós não sabemos exatamente em que situação ele escreveu. Talvez foi em uma das guerras, ou contra os filisteus, ou contra os sírios, ou contra qualquer uma da nação que cercava Davi. E ele devia estar numa situação muito apertada, muito angustiante, em que o seu emocional estava abalado. E ele, no seu emocional, pensou: ah, Deus me abandonou. Essa situação está tão ruim que Deus me abandonou. Exatamente como a gente se sente. Quando a gente vê que tudo está errado, que nada dá certo, a gente pensa que Deus abandonou, que Jesus está no barco, mas ele está dormindo. Não é assim que a gente pensa? Sentimento humano, emoção humana. Davi era humano. E ele começa escrevendo o salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta que ele faz a Deus. Mas ele vai discorrendo o salmo, irmãos. E aí a partir do verso, melhor dizendo, 20, ele faz uma oração ali muito linda, e ele diz assim, no verso 19: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me, livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas do unicórnio. Olha o verso 22, o verso 22 é a virada do Salmo 22, onde ele diz assim, ó: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, olha o verso 24, não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Percebe aqui? Então, Davi começa o salmo fazendo uma pergunta a Deus: por que o Senhor me desamparou? Mas no verso 24 ele afirma:
o Senhor não desprezou a aflição, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Então nós temos que ler o Salmo inteiro para poder entender. Davi começa o Salmo numa situação emocional, mas ele termina em uma outra situação. E ele afirma que Deus não desprezou e nem nunca escondeu o seu rosto de ninguém. Veja que o próprio Davi, ele fala lá no Salmo 37 e verso 25, está aí pertinho, abre a tua Bíblia, Salmo 37, verso 25. O que está escrito lá? Muita gente conhece esse salmo. Está escrito assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Como é que eu posso afirmar que Deus abandonou Jesus lá na cruz do Calvário diante deste verso bíblico, diante deste texto bíblico? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Se o justo nunca foi desamparado por Deus, que dirá Jesus lá na cruz do Calvário, que veio para aquele momento, para morrer na cruz do Calvário e nos redimir, nos resgatar. Então, irmãos, nunca mais afirme que Deus abandonou Jesus lá na cruz, porque ele não foi abandonado. Deus não virou as costas para Jesus ao olhar para a face dele desfigurada. Não, Deus sabia o que ia acontecer. Deus é Deus, irmão, e não homem. Nós precisamos entender a Bíblia a partir da ótica bíblica, não a partir daquilo que eu penso ou que eu imagino. Então, nós ouvimos muitas coisas, mas nós precisamos filtrar. A Bíblia diz que os nossos ouvidos, eles filtram as palavras, e nós precisamos filtrar bastante coisa. Então, nunca mais fale que Deus desamparou Jesus lá na cruz, porque é um erro de interpretação. Veja só, Paulo ainda disse, ó, 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Paulo falou, nós não somos desamparados não. Se Deus não desampara eu e você, irmãos, será que Deus teria condições ou capacidade de abandonar Jesus na cruz? Claro que não. Jesus não foi abandonado lá na cruz, tá? Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, então por que Jesus citou esse salmo? Ele estava ali na cruz cantando o salmo de número 22. Com isso ele estava testificando a respeito da inspiração divina do Salmo 22, e que aquele momento estava se cumprindo o Salmo 22. Por isso que Jesus cantou o Salmo 22. E o Salmo 22 começa com essa pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Mas não significa que Jesus foi desamparado ali por Deus. Jesus apenas cantou o Salmo de número 22. Ele não foi abandonado, ele apenas cantou. E diz uma coisa, irmãos, eu entendo o seguinte, que nesse cântico, Jesus estava ali anunciando a sua vitória, a vitória sobre o império da morte. Sabe aquele negócio de quando dois times se encontram? No começo está todo mundo cantando, mas no final do jogo, me permita fazer essa analogia aqui, no final do jogo, quem canta, irmãos? É só a torcida vitoriosa. A outra sai quietinha, a outra sai calada, a outra sai frustrada, mas o time vencedor sai cantando. Jesus então lá na cruz do Calvário, quando ele canta o Salmo de número 22, ele está ali anunciando a sua vitória contra o império das trevas, porque ali no Salmo 22, irmãos, naquele momento em que Jesus estava na cruz do Calvário, nós vemos ali o grande cumprimento da primeira promessa messiânica, que está onde?
lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 15, onde Deus estava conversando com a serpente. E olha o que Deus falou ali com a serpente, lá no jardim, logo depois de Adão e Eva terem caído, desobedecido a Deus. Gênesis 3 e 15 diz assim, ó, Deus conversando com a serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a semente da serpente, o diabo, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher. A gente precisa entender um pouquinho de português para ler a Bíblia, senão não dá não, né? Esta se referindo à semente da mulher, ou seja, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, naquele momento em que Jesus estava na cruz do Calvário, cantando o Salmo de número 22, ele estava dando cumprimento a esta grande promessa messiânica que está no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Então, eu espero que eu tenha conseguido ser claro a este respeito. Jesus não foi abandonado na cruz do Calvário por Deus, ao ver o pecado da humanidade sobre ele. Era só um cumprimento. Cantar o Salmo de número 22, onde começa com a expressão Deus meu, por que me desamparaste? Não significa que Deus desamparou a Jesus. Significa apenas que Jesus estava citando o Salmo e ele não foi em nenhum momento desamparado. Lá no Getsemane, Jesus desamparado, o que aconteceu? Deus mandou anjo para confortar. Por que Deus iria abandonar Jesus ali naquele momento crucial da cruz do Calvário? Então, não existe abandono de Deus em Jesus. Deus não abandonou Jesus, melhor dizendo, em nenhum momento da sua vida. Nem quando ele nasceu, nem quando ele cresceu, nem quando ele estava no Getsemane, nem quando ele estava na cruz. Deus não abandona nem desampara ninguém. Tudo bem, meus irmãos? Quem tiver pergunta ou dúvida pode depois deixar aí nos comentários, como eu disse, e depois, na medida do possível, a gente responde. E agora eu quero que você, por gentileza, folheie a tua Bíblia no Salmo de número 110. É o último salmo proposto pelo comentarista da nossa revista e nós vamos encerrar aqui em 3 minutinhos apenas. Como eu disse, estas aulas são apenas para nós não perdermos o contato. Não tenho intenção aqui de fazer longas explanações, porque eu gosto quando a gente está na sala de aula, quando os alunos participam, faz pergunta, o assunto rende e a gente é edificado. Salmo de número 110 é mais um salmo messiânico. Então, mais uma vez, anota aí do ladinho da tua Bíblia, salmo messiânico, tá? Salmo messiânico porque fala a respeito do Messias. O Salmo 110, ele fala assim, fala sobre o reino e o sacerdócio e a conquista do Messias. Irmãos, este Salmo 110, para que você saiba em que ocasiões ele era cantado, este Salmo de número 110 ele era cantado na coroação de futuros reis. Davi escreveu esse Salmo para que este Salmo fosse cantado, entoado na cerimônia de coroação de novos reis. Então aqui, olha só, disse o Senhor. Esse o Senhor aqui do Salmo, esse primeiro Senhor, se refere, para que a gente possa entender, vamos trocar essa palavra para esse momento, vamos trocar ela para a palavra Deus. Então, ó, disse Deus ao meu Senhor. Esse é o meu Senhor. No momento em que Davi escreveu, ele não sabia a profundidade profética desse salmo também. Este segundo Senhor, ele se referia ao rei, que estava se assentando no trono naquele momento. Então ele estava dizendo, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, que está agora sentado, ou ao rei, que está aqui assentado no trono, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, diz Deus ao rei, assenta-te à minha direita. Quem é que vai estar assentado à direita de Deus? Jesus, por isso que ele é salmo messiânico, né? Assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então esse era o contexto, era para ser cantado no momento em que estivesse acontecendo a coroação de um novo rei de Israel. Este salmo, ele foi citado por Jesus também, lá em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 44,
quando Jesus, diante dos fariseus, fez uma pergunta aos fariseus: o que vocês pensam a respeito do Messias? Quem vocês acham que ele é? De quem ele é filho? E aí os fariseus falaram assim: ele é o filho de Davi. Aí Jesus responde dizendo assim: então como é que Davi, falando divinamente inspirado, escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita? Como é que Davi chama o Messias de seu Senhor, se o Messias é filho de Davi? Jesus colocou um grande ponto de interrogação na cabeça dos fariseus e mandou eles embora para que eles pudessem pensar um pouco mais. Este salmo falava não somente, que era entoado na coroação, falava a respeito de todos os reis, que eram para ser entoados na coroação de todos os reis. Mal podia Davi esperar que o seu sucessor, ou um dos reis que iria se assentar no trono, era o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido. E este salmo fala a respeito de um sacerdócio, do sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio, era um sacerdote, irmãos, que não teve genealogia. A gente não sabe quando começou, quando terminou o sacerdócio de Melquisedeque. Era um sacerdócio diferente da ordem dos levitas. Assim também era o sacerdócio, ou é o sacerdócio de Jesus Cristo, que não tem começo, não tem fim, e que nós vemos que Melquisedeque significa rei de Salém, ou rei de paz, ou rei de justiça. Assim também é o sacerdócio de Jesus. Então, Salmo de número 110 é um salmo, mais um salmo messiânico. Então nós vemos nestes três salmos, Salmos de número 2, Salmo 22 e Salmo 110, Jesus nestes salmos, ou seja, o Messias nestes salmos. Assim eu encerro essa nossa breve meditação a respeito de Jesus nos salmos. Leia os salmos. Você já começou a ler os salmos? No domingo passado eu falei: leia um salmo por dia. Falei um pouquinho sobre o Salmo 1, hoje nós falamos um pouquinho sobre o Salmo 2, Salmo 22 e o Salmo 110. Não deixe passar nenhuma informação, anote aí e pense em tudo aquilo que nós falamos. Deus abençoe a tua vida. Irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão aqui para vocês. As portas dos templos estão fechadas. E veja que eu falei templos e não igreja, porque igreja somos nós. As portas dos templos podem até estar fechadas, mas a porta do sepulcro está aberta e o túmulo está vazio. Com isso eu posso desejar a vocês uma feliz Páscoa. Deus abençoe os irmãos. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para a edificação da tua vida. Em nome de Jesus, nós nos vemos em algum dos vídeos aí. Deus abençoe. Uma feliz Páscoa e um ótimo domingo para todos vocês.